Boa noite, né, a todos. Sejam todos bem-vindos ao 25º EGEORN, cujo título é uma releitura do semiárido brasileiro, construindo novas visibilidades. Nós temos a mesa composta pelos professores José Erimar dos Santos, pela professora doutora Larissa Ferreira Alves e pela professora doutora Virgínia Holanda. Esta mesa, cujo título Políticas Públicas e Dinâmica no Semiárido Nordestino, né, vai trabalhar, né, vai discutir essas políticas públicas em diversas vertentes, né? Eu gostaria também de cumprimentar a mesa, né, nas pessoas das professoras Larissa, do professor Erimar e da professora Virgínia, ok? Então, nós definimos a ordem de apresentação da seguinte forma: o professor doutor José Erimar, né, vai falar sobre políticas públicas e dinâmica urbana no semiárido nordestino, questões e provocações geográficas. O professor doutor, ele é licenciado em Geografia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, ele é mestre em Geografia pela Universidade Federal, também do Rio Grande do Norte, é doutor em Geografia também pela UFRN, e no momento ele é professor adjunto do Departamento de Ciências Humanas, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas, da Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFESA. Ele iniciou sua carreira docente em 2009, atuando como professor substituto no curso de Geografia do Campus do Estado do Rio Grande do Norte, o UERN, em Pau dos Ferros, né? Atuou no Departamento de Geografia do Campus Central da UERN, em Mossoró, de 2012 a 2013, e no Departamento de Geografia da UFRN, em Natal. Ele tem experiência na área de Geografia, com ênfase em Geografia Humana, trabalhando principalmente com os seguintes temas: Geografia Econômica, Urbana, Feiras Livres, Sistema Bancário e Financeiro, Usos do Território, Desigualdades Socioespaciais, Dinâmica Territorial, Circuitos da Economia Urbana, Epistemologia da Geografia, Metodologia do Ensino de Geografia, leciona e desenvolve pesquisas e atividades de extensão no curso de licenciatura interdisciplinar em Educação do campo da UFESA e lidera o grupo de estudos e pesquisa Observatório das Desigualdades Socioespaciais, Dinâmicas Territoriais e Uso do Território no Semiárido Brasileiro, pelo CNPq UFESA. Coordenou o Programa Institucional de Residência Pedagógica da UFESA, de 2018 a 2019, e foi pró-reitor adjunto de graduação da UFESA no período de junho de 2009 a agosto de 2020. Falar do semiárido, e aí eu diria desse semiárido mais urbano, apresenta para a gente assim, alguns desafios, ao meu ponto de vista, porque ao falar de semiárido, e a gente está discutindo recentemente essa questão nas aulas do mestrado, as pessoas, a sociedade brasileira de uma maneira geral, associam de imediato a questão climática, a questão da seca, a questão dos problemas rurais. Mas esse semiárido, ele é também urbano, né? E só para a gente ter um pouco da dimensão que alcança esse semiárido, tá? Esse semiárido ele é composto por 1.262 municípios, de acordo com a nova delimitação do Conselho Deliberativo da SUDENE, né? Ele possui uma área de 1.128.697 km², representando, portanto, 72% do total da área do Nordeste. Apresenta uma população, de acordo com o censo de 2017,
de 27.870.241 habitantes, o que equivale a 48% da população total, né, do Nordeste brasileiro. Essa quantidade de municípios do semiárido, ela foi reformulada, né, em 2017 e foram incluídos, na verdade, alguns municípios de Minas, do norte de Minas. O Maranhão, que não tinha municípios inseridos no semiárido, foi inserido, me parece que 1 ou 2 municípios, e outros municípios também dos estados do Nordeste que não eram considerados semiárido, com essa nova deliberação da SUDENE, entrou, portanto, como semiárido. Né? Penso que esse semiárido urbano precisa ser decodificado, precisa de uma maior visibilidade, né? Para a gente ter uma ideia, nós temos, nesse universo de 1.262 municípios, 23 municípios que possuem população superior a 100 mil habitantes. Embora isso represente pouco diante do universo de municípios, nós temos redes urbanas no semiárido bastante significativas, tá? Então, eu vou passar a palavra ao professor doutor José Erimar dos Santos, né, conforme nós tínhamos definido, cada um dos debatedores terá até 30 minutos para as suas apresentações. Seja bem-vindo mais uma vez, professor José Erimar. Boa noite, professor João. Boa noite, professora Larissa. Um prazer em revê-la. Boa noite, professora Virgínia, a quem eu não conhecia. Prazer em conhecer, professor. E boa noite a todos e a todas que estão nos ouvindo neste evento importante, né, sobre a geografia do Rio Grande do Norte. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite em estar nesse momento aqui participando desse evento importantíssimo. Agradecer principalmente a pessoa da professora Rita de Cássia, que foi quem a mim fez o convite para tentar trazer um pouco dessa fala acerca dessa temática, né? Dinâmicas urbanas, políticas públicas e dinâmica urbana no semiárido nordestino. E o recorte que eu vou tentar trazer aqui um pouco é trazer algumas questões e algumas provocações geográficas a partir dessa temática. Inicialmente também gostaria de parabenizar toda a equipe organizadora, né, por esse evento, né, e pelo trabalho brilhante que todos e todas estão fazendo na organização desse evento extremamente importante, sobretudo nesse contexto de pandemia que nós nos encontramos, né? Então, a gente se encontrar, mesmo que seja nessa forma virtual, né, para mim é uma alegria imensa e uma satisfação enorme estar aqui revendo, sobretudo, professores meus, né, a quem eu tenho admirações muitas, né, e estar aqui reencontrando nesse espaço de aprendizagem e trocas. Então, a minha fala, como o professor João já colocou, eu vou tentar trazer um pouco, em cima dessa temática, algumas questões e algumas provocações geográficas, né? Isso deve-se ao olhar e método que a gente vai constituindo ao longo da nossa formação, da nossa trajetória, enquanto professor, enquanto pesquisador, né, enquanto extensionista na instituição. Então, eu gostaria de começar inicialmente, né, com uma das premissas newtonianas, né, do Milton Santos, que ele coloca lá na década de 50, junto com o professor Jean Tricart, né, ele vai dizer o seguinte, que no mundo em que as especializações se tornam regras, e às vezes necessidade em vista de ser possível abarcar a gama cada vez mais extensa de conhecimentos, a geografia aparece como uma espécie de filosofia das técnicas. Talvez seja por essa razão, né, que o professor Paulo César da Costa Gomes vai dizer que a geografia é, antes de tudo, uma forma de pensar. Por que é que eu trago essas questões? Né? Primeiro, porque eu não vou falar dessa realidade global, mas o tema que é proposto, políticas públicas
e dinâmica urbana, nesse recorte subregional, semiárido, requer a gente pensar essa possibilidade de abordagem. E aí, nesse sentido, observando as leituras, né, que a gente vai desenvolvendo, né, a gente se depara com o Roger Brunet, né, geógrafo, que vai propor que as principais questões geográficas sejam onde estou, o que há, por que aqui e por que assim. Eu acredito que essa premissa, atrelada àquela premissa do Milton Santos, né, de que nós vivemos num mundo confuso e confusamente percebido, dá panos de fundo para a gente pensar essa temática, sobretudo no contexto atual que a gente se encontra, um contexto de globalização, para alguns um contexto de neoliberalismo, para outros um contexto diverso de denominações que impactam diretamente na vida das pessoas. Isso, eu quero dizer com isso o seguinte, né, que também voltando a uma premissa do professor Milton Santos, que para ter eficácia esse processo de aprendizagem, também o processo de ensino, de pesquisa, extensão, ele deve, em primeiro lugar, partir da consciência da época em que a gente vive, né? Então, procurar os nexos e a associação das coisas com relação a essa temática, eu acredito que seja um caminho de reflexão para tentar trazer algumas provocações e algumas reflexões, uma vez que, como o professor João colocou inicialmente, ainda há muito a se estudar nessa subespacialidade do semiárido, nessa perspectiva temática aí proposta pelo evento, e que, de certa forma, embora já tenha muito sido escrito o tema da urbanização, né, por outros profissionais, colegas de outras áreas, nós ainda temos um papel muito importante a contribuir nesse processo. Principalmente porque quando a gente recorda a professora Iná, né, Elias de Castro, juntamente com Rodrigues e Ribeiros, o espaço é, por excelência, o lugar da política, que não existe no vazio da imaginação. A democracia é a política em sua forma mais pura, é a possibilidade do encontro dos indivíduos livres e diferentes, porém tornados iguais perante a lei. E a geografia é a análise da ordem espacial, da forma de pensar nessa ordem espacial, nesse encontro, e os processos e formas que daí resultam. Então, esse tema, políticas públicas e dinâmica urbana no semiárido nordestino, nos possibilita, em primeiro momento, a gente pensar o seguinte, né, que a história não é linear, sobretudo, né, porque, observando o contexto em que vivemos, nós identificamos isso, sobretudo porque o papel que o Estado, no contexto atual, desempenha, nos chama a atenção, quando a temática é políticas públicas e dinâmica urbana, e, sobretudo, pelo momento atual que nós vivemos, um momento marcado pela a pandemia, onde está em evidência a dinâmica urbana e onde está em evidência a temática das políticas públicas. Então, nesse sentido, com relação, em primeiro lugar, às políticas públicas, há duas coisas iniciais a considerar. Isso na literatura que a gente observa, o seguinte, né? O indivíduo e o território. Leia-se indivíduo aqui na perspectiva também do Milton Santos, né? Como aquele que, antes de tudo, é um ser no mundo, pegando Heidegger, um ser no mundo de direitos. Então, em um espaço do cidadão, reconhecendo, embora a cidadania aqui no país que a gente vive mutilada, o professor Milton Santos traz uma série de elementos importantes naquele livro, da qual a temática políticas públicas não pode deixar passar despercebida. A saber, a questão de uma geografia política realmente voltada para os direitos universais, para os compromissos com os direitos sociais, constitucionais, conquistados, e que no contexto atual em que vivemos, encontram-se, de certa forma, ameaçados. O direito ao teto, que é o direito à moradia, o direito à educação, o acesso à saúde, ao trabalho, à justiça, ao lazer e à cultura. No Brasil atual, a noção de direitos políticos
vem sendo extremamente desrespeitada, pisoteada, anulada. Então, discutir a temática de políticas públicas, eu acredito que atentasse a esse tempo, a esse momento confusamente percebido que nós vivemos, né, e que se constitui no âmbito da realidade, em termos de imaginário, como coisas que parecem nos servir de verdades absolutas. Então, a divisão que, de certa forma, a gente tem no contexto nacional, no sentido desse embate político, leva muitas vezes, sobretudo pela tirania direita que a gente tem implantada nos territórios do país e no Nordeste especificamente, onde leva-se muitos pobres nos arrabaldes das cidades, nas periferias, no interior do nosso semiárido, a acreditarem nas notícias falsas, slogans com que se popularizam os discursos anticientíficos, antidemocráticos, em nome de uma moralidade, de uma legalidade, que terminam por deixarem ainda mais pobre essa massa de população que aqui forma o nosso semiárido. A questão da participação social na elaboração, implementação e gestão das políticas públicas é urgente, e esse debate, quando se olha para o semiárido em particular, coloca a questão da cidadania e sua dimensão espacial em xeque, de modo como é discutido por Milton Santos, pois é impossível imaginar uma cidadania completa que prescinda do comportamento territorial, do componente territorial. Então, como diria Norberto Bobbio, né, o governo é para o indivíduo e não o indivíduo para o governo. Quando a gente observa essa situação no recorte semiárido, a premissa última aí parece ser aquela que parece se instalar, ou pelo menos é aquela última, né, que nos parece fazer crer que seja a real. Então, políticas públicas, como vai nos dizer Amaral, esse conjunto de ações e decisões do governo voltadas para a solução de problemas dentro desse recorte aqui considerado é urgente e necessário. Caracterizada a política pública na perspectiva de Cristóvão como um conjunto de planos e programas de ação governamental voltados à intervenção no domínio social, por meio dos quais são traçadas as diretrizes e metas a serem fomentadas pelo Estado, sobretudo na implementação dos objetivos e direitos fundamentais dispostos na Constituição Federal. A formulação e implementação de políticas públicas que não se configuram como processo e nem são concebidas como os indivíduos em seu território, tornam-se panaceia, né, tornam-se insignificantes e não sustentam efeitos positivos para a população. Primeiro, por quê? Eu entendo que isso se deve à ausência da premissa espacial. Né? Então, eu entendo que falta a premissa espacial, sobretudo no contexto atual que nós vivemos, a premissa territorial adequada a ser levada em consideração na elaboração e na implementação das políticas públicas. Por isso, a dinâmica urbana, tão complexa e merecedora de análise, sobretudo por parte de nós que fazemos a geografia aqui no semiárido. Isso porque, compartilhando do pensamento de Steinberg, né, para quem, baseado na proposta de Milton Santos, afirma que as políticas públicas, compreendidas como públicas em sua gênese, não apenas se realizam no território como receptáculo e intervenção, devem propor, e aí ela vai continuar dizendo, propor ações que direcione e redirecione os usos do território pelos agentes atores e medeiem conflitos e aliança entre eles. Quer dizer, sistemas de ações que incidam não sobre o território em si, mas como o território é usado, pensando o como é usado, onde é usado, por quem é usado e para que é usado, porque disso demanda a dinâmica urbana e também a dinâmica do território na sua totalidade. Por que eu coloco essas questões? Porque se a gente fizer um resgate das políticas públicas, como muito bem fez hoje na sua
conferência de abertura deste evento, o professor Lacerda, ao tratar do olhar que a gente deve ter para com o passado, com o presente e o futuro, observando um passado muito recente, nós percebemos, em comparação com o recorte mais recente que a gente tem, em junho de 2013 para cá, mais especificamente 2016 para cá, elementos significativos de análise. A partir de 2013, o governo brasileiro ele vai optar pela implementação de um modelo híbrido de desenvolvimento, que alguns chamam de neodesenvolvimentista, outros autores chamam de desenvolvimentista social, pós-neoliberal, liberal periférico, que começa a ruir a partir de 2013 e vai encerrar-se em 2016. Esse período de 2003 a 2016 se caracteriza por não abandonar completamente o receituário neoliberal, em termos de políticas públicas, mas por estar ancorado no mercado interno e dirigido para saldar certas dívidas antigas com a sociedade e, de certa forma, com o território, a gente tem alguns elementos importantes de serem analisados, dos quais as minhas colegas vão estar colocando em suas falas. Então, o modelo recupera o papel do Estado por meio de aparelhamento de seus quadros, da retomada da produção de políticas públicas nacionais, que, na perspectiva de Steinberg, a gente poderia estar considerando como políticas públicas espaciais, dado o impacto que essas ações, esses sistemas de ações do Estado, vão ter em alguns recortes espaciais, sobretudo aqui no Nordeste brasileiro, sobretudo em algumas cidades e também no campo. Foi assim com a expansão, né, como vocês vão perceber na fala das minhas colegas, com a expansão do ensino superior, com o acesso à moradia, com as políticas de transferência de renda, em que o uso do território ele adquire um conjunto de materialidades em regiões, em cidades e também no campo. Numa perspectiva jurídica, o território, entendido numa perspectiva de receptáculo passivo de ações, ele foi concebido durante muito tempo, né? E, sobretudo, no contexto atual. Nesse momento aí, de recorte temporal que eu citei anteriormente, algumas implicações que levaram em consideração os sujeitos dessas unidades se tornaram um conjunto de materialidades e ações e dinâmicas ainda merecedoras de análises por parte de nós, principalmente da ciência geográfica. Nesse sentido, produzir políticas públicas não é uma prerrogativa exclusiva do Estado, mas de todos os agentes que fazem parte dessa totalidade territorial. O semiárido e o Brasil precisa disso, ao invés dessas guerras e dessas disputas, desse federalismo de disputa terrível que a gente tem, que caracteriza o sistema federalista do país. Aos profissionais da geografia, que somos nós, né, cabe, eu acredito, um pouco esse papel, no sentido de verificar qual a acepção, qual o sentido de espaço, de território estão inseridos nas temáticas políticas públicas nacionais. Se ainda como palco de intervenção ou se houve mudanças na maneira de concebê-las e na maneira de implementá-las. E ao Estado cabe intervenções que levem em consideração também o território, não apenas como esse palco, como um campo a ser preenchido. Percebemos que a concepção como palco de intervenção vigorou por muitos anos e fez o Nordeste brasileiro e o semiárido em particular o que são hoje, pois ainda vigora essa acepção, a acepção tradicional de espaço e de território ligada à ideia de receptáculo. Precisamos evidenciar espaço e território a partir de sua natureza constitutiva, como vai propor Heidegger a partir dessa totalidade do ser no mundo, pois é isso que eu acredito, em grande medida, que a geografia, através da sua forma de pensar, tem a contribuir entre essas e outras temáticas importantes, merecedoras de análise. Pois disso vai decorrer as dinâmicas urbanas que caracterizam o semiárido brasileiro. A dinâmica urbana, bem como o sistema urbano do semiárido, acompanha a tendência da região Nordeste e está ligada à formação econômica, à formação social, política e cultural,
como muito bem representou hoje o professor Lacerda em sua bela fala hoje feita. No bojo do processo de urbanização do semiárido estiveram sempre em relevo dois processos desiguais e combinados, quais sejam a expulsão das populações dos quadros rurais e a atração de contingentes populacionais para as cidades. O conjunto de fatores de expulsão da população do campo e a atração para as cidades caracteriza o processo de urbanização em países como é o Brasil, já muito bem evidenciado, sobretudo pelo professor Milton Santos, e do semiárido em particular, cuja formação de um circuito inferior da economia urbana, com fortes elementos e produtos do mundo rural, mesclados aos produtos globais, nacionais, regionais, dinamizam as cidades semiáridas. A configuração do processo de urbanização do semiárido está condicionada, em grande parte, à concentração espacial dessas atividades econômicas. Por essa razão, na minha perspectiva, apresenta dinâmicas urbanas variadas e escalas intrarregionais merecedores de análise, merecedores de reflexões. Daí, nesse sentido, ser importantes, na minha perspectiva, ainda estudos geográficos que busquem identificar, no âmbito da região semiárida, quais foram as tendências de transformações urbanas e quais as projeções mediante sistemas de ações políticas constitutivas do uso político-econômico do território na atualidade. Nesse sentido, eu acredito que algumas pesquisas e problemáticas ainda são importantes. Pesquisas que analisem simultaneamente o arranjo material e as ações constitutivas da formação econômica da região, na definição do seu sistema urbano, vai nos dizer, por exemplo, Brenner, que o caráter urbano de qualquer local, desde a escala do bairro até a do mundo inteiro, só pode ser definido em termos substantivos com respeito aos processos sócios, espaciais, históricos que os produzem. É preciso que a gente ainda desenvolva e aprofunde pesquisas que identifiquem e caracterizem os elementos do circuito, e, sobretudo, o circuito inferior da economia urbana aqui na região semiárida. Aí estão presentes, numa perspectiva que considera o arranjo, a ordem espacial da urbanização mundial em suas manchas desiguais que fazem parte da cartografia que versa sobre a urbanização nessa subespacialidade. Sejam importantes pesquisas, ainda são importantes que desvelem os aspectos que caracterizam a migração rural-urbana, a migração urbana-urbana, e sua importância no crescimento da população urbana semiárida e, acima de tudo, pesquisas que investigam os padrões de consumo e de acesso aos bens e serviços configurados neste século XXI. Nesse sentido, eu acredito que são muito importantes, e não menos importantes, mas estudos que busquem desvelar como foram e vêm sendo pensadas as mudanças e como foram e vêm sendo construídas as condições para que elas ocorressem e para que elas ocorram com impactos positivos na vida das pessoas que aqui habitam. Estudos que considerem a relação entre as mudanças climáticas, o futuro da biosfera, com os assuntos relacionados à urbanização. Pois, como nos vai dizer Brenner, os espaços urbanos têm se tornado essenciais para a vida política, econômica, social, cultural, assim como para as condições socioambientais do mundo. Não é à toa que a maioria da população vive nesses recortes espaciais. Isso é imprescindível no atual período que a gente vive, pelas razões pelas quais se apresenta, sobretudo, a política no nosso país. Uma fábula, pois nos fazem crer que é de uma determinada maneira, quando o sentido real é perverso, e que essa dinâmica nos mostra que é possível uma outra convivência, é possível uma outra espacialidade humana. Aqui eu estou parafraseando o professor Milton Santos, quando ele vai estar discutindo sobre a globalização. Nessa perspectiva, por que eu considero isso importante? Primeiro, porque, baseado na professora Encarnação Expósito, né, eu considero a urbanização como um processo e a cidade a forma caracterizada desse processo. Nesse sentido, materialidades e imaterialidades
estão constitutivas disso que a gente está nessa mesa considerando. Conceber a urbanização como processo é levar em consideração que a população considerada urbanizada não está apenas circunscrita à escala da cidade, mas extrapola esse recorte material. Muito já foi escrito, como eu falei anteriormente, sobre a cidade, né, mas em grande medida o objeto das escritas tiveram, como em alguns casos ainda tem um olhar mais para aquelas que são de uma centralidade um pouco maior. É preciso incluir nesse rol as dinâmicas e as ações, sobretudo do Estado, para com aquelas de uma centralidade menor. Pois esses subespaços concentram, no caso os maiores contingentes populacionais do país, nelas materializam e dinamizam-se as relações sociais e econômicas mais relevantes do capitalismo, além de serem as principais formas e conteúdos da atividade de produção e distribuição de bens e serviços. No âmbito do Nordeste, frente à inegável relação de dominância ou influência exercida por algumas cidades, entre sua rede de influência, faz-se necessário considerar a perspectiva de método, dentre os quais aqui foi citado. Em outras palavras, eu quero dizer com isso que ainda é importante e é preciso considerar estudos dessa temática no semiárido, considerando o semiárido agrestino, considerando o semiárido sertanejo, o semiárido meio-norte, o semiárido da agricultura irrigada, o semiárido da existência e resistência, da convivência consigo mesmo. Pois, como vai nos dizer Heidegger, o onde determina o como do ser, pois ser significa presença. Dessa forma, a relação políticas públicas e dinâmica urbana no semiárido, enquanto expressão do desenvolvimento das técnicas e da racionalidade política aqui configurados, precisam cada vez mais ser estudado por essa espécie particular de raciocínio científico, que é o raciocínio geográfico. Nesse sentido, eu acredito que muito a gente ainda tem a contribuir, sobretudo pelo fazer científico específico que nós temos. Dessa forma, é importante que a representação espacial disso seja evidenciada, a representação cartográfica. É importante resgatarmos nesses estudos a perspectiva de Ptolomeu, perspectiva do olhar vertical de cima, evidenciando esses elementos na subespacialidade considerada. Pois, como nos vai dizer Brennen, a demarcação dos lugares urbanos sempre implica complexas manobras epistemológicas, políticas e cartografias. Se trata mais de configurações multiescalares, heteroglóssicas, para interações e intersecções que de artefatos espaciais concretos, pré-estabelecidos ou autônomos. Nesse sentido, é importante pensarmos qual a área urbana total desse nosso semiárido. Qual a área total da mancha urbana nesses municípios que formam essa região e nos seus respectivos estados? Quais os espaços semiárido? Como evoluiu período a período as cidades no semiárido agrestino, no semiárido sertanejo, no semiárido meio-norte, no semiárido da agricultura irrigada, no semiárido opaco, se é que existe o semiárido opaco. Essas perguntas geoespaciais, eu acredito que são importantes, e isso nos ajuda a compreender, dentro desses recursos e dessa ferramenta poderosa científica que a geografia constitui-se, como uma possibilidade de darmos um sentido, ou dar visibilidade a um outro sentido, quando a discussão é política pública e dinâmicas urbanas nesse território. Numa perspectiva dialética, também devemos olhar a situação habitacional, que dinamizou-se nas últimas décadas, tanto nas cidades de menos centralidades, quanto naquelas de maiores centralidades, no âmbito dessa subespacialidade do semiárido. Como nos vai dizer Karl Marx, qualquer observador desprevenido percebe que quanto maior a centralidade dos meios de produção, tanto maior o monitoramento,
o amontoado correspondente de trabalhadores nesse espaço. Por fim, para já ir concluindo a minha fala, eu gostaria ainda de ressaltar isso, que a dinâmica urbana, bem como a sustentabilidade socioespacial, se tornam temas relevantes e centrais de ainda serem olhados nessa maneira particular do raciocínio geográfico. Enquanto se faz presente na paisagem semiáridas grandes projetos, como eólicas, parques de usina solar, a gente tem um contexto regional do Nordeste, um pouco mais de 40 milhões de pessoas que vivem, existem em áreas urbanas, que ainda carecem de políticas públicas para a sua existência. Então, é importante desenvolvermos esse raciocínio geográfico, que não apenas centrado numa leitura da paisagem, com foco nas políticas públicas e dinâmica, aqui no semiárido calcada, talvez num viés metrópole-centrado, daquelas dinâmicas de cidades maiores, em que a atenção é direcionada para elas, mas com os fixos e as materialidades e as dinâmicas daquelas de centralidades menores. Isso é a gente se atentar àquele princípio anterior que eu falei anteriormente, das problemáticas de Roger Brunet, né? Pensarmos onde estamos, o que há nesse onde estamos, por que aqui e por que assim. Por último, para finalizar, eu gostaria de parafrasear o professor Milton Santos no seu espaço do cidadão, onde ele vai colocar que as populações locais devem ter direitos à palavra, não apenas como parcela viva da ação de um Estado, mas como membros ativos de uma realidade regional que lhes diz diretamente respeito e sobre a qual não dispõe de um recurso institucional para sua voz ser ouvida. Falta a essas cidades câmaras municipais representativas, cuja tarefa essencial seria a de propor os modos próprios da regulação da vida urbana. E, por fim, para finalizar, eu gostaria de concluir com uma filósofa que eu gosto muito, né, a minha fala, é a filósofa Hannah Arendt, né, naquele livro dela, O que é Política, ela traz uma premissa importante de pensarmos, sobretudo no contexto atual que vivemos. Para Arendt, ela diz o seguinte: a política trata da convivência entre diferentes. Os homens, e aqui façamos a leitura, homens e mulheres, se organizam politicamente para certas coisas em comuns, essenciais em um caos absoluto, ou a partir do caos absoluto das diferenças. Eu acredito que esse é um convite, e evento como este reforça essa necessidade, sobretudo no momento atual em que vivemos. Muito obrigado e boa noite mais uma vez a todos pela paciência. Boa noite, professor José Arimar. Obrigado pela brilhante palestra, brilhante exposição. Foi muito pontual, usou o tempo de 30 minutos, né? Gostaria de agradecer. E gostaria também de dizer que eu comungo de muito das questões que foram colocadas pelo professor José Arimar, porque me parece que, no contexto da produção nacional, a região Nordeste sempre foi tratada como periferia, e o semiárido foi tratado como periferia da periferia, né? Então, é preciso a gente dar voz, né, dar visibilidade a esse semiárido, né, que é tão representativo, mas tão negligenciado ao mesmo tempo. Então, tem muitas lacunas a ser preenchidas, né, nessa perspectiva dos estudos, porque essas políticas de desenvolvimento regional da era Vargas, da era de Juscelino Kubitschek, por exemplo, só aprofundaram o distanciamento da região Nordeste, principalmente do semiárido, em relação ao que se observava naquele tempo no centro-sul do país.